Neste momento, vamos para mais um vídeo, onde estaremos estudando a Palavra de Deus, e eu continuo pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho, e assim estaremos juntos, nos preparando para a eternidade. E hoje eu coloquei como título para nosso estudo, eu coloquei: o Espírito do Senhor estará sobre mim. Então vamos estudar em quem estará o Espírito do Senhor. Eu escolhi os textos para nós estudar e escolhi o livro de Isaías, capítulo 11, e do verso 1 em diante. Queremos ler alguns dos versículos para nós tomarmos como base para nosso estudo. E diz o seguinte: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios os matará os ímpios. Então, aqui Isaías descreveu alguma coisa que aconteceria ou que estaria no rebento de Jessé, na raiz de Jessé. Aqui diz que ele não julgará segundo a vista de seus olhos, e nem com deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo os ouvir do seu ouvido. Então, aqui Isaías está dizendo que naquele em que habita o Espírito do Senhor, diz que ele não julga conforme o que tem visto seus olhos, e nem o que ele tem ouvido pelos seus ouvidos. Aqui ele está mostrando que ele não precisa ninguém informar a ele, porque ele tem o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de discernimento. E podemos mostrar que um dia Jesus estava no poço de Jacó, e a samaritana se aproximou, e ele contou a vida dela, toda a sua vida. E ela entendeu que aquele era o prometido, que já estava presente.
Então, ele não julgou pelo que lhe contaram, pelo que ele viu, porque ele não tinha essa necessidade de alguém poder trazer a ele o conhecimento para que ele fosse julgar. E aqui ele está vendo na samaritana todos os seus feitos, todos os seus dias que ela estava vivendo, tudo isto ele já tinha conhecimento. Não precisaria ninguém informar a ele. Mas quando nós continuamos a estudar sobre quem está o Espírito do Senhor, Isaías 42 e verso 1, ele descreve o seguinte: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Então, diz que aquele a quem a sua alma se compraz teria prazer, alegria, encontraria a sua alma naquele a quem ele colocaria o seu espírito sobre ele. Então, nós estamos vendo que alguém ia receber o Espírito do Senhor, ia andar segundo o Espírito do Senhor, aquele que tinha o Espírito de conhecimento, o Espírito de sabedoria. Então, nós quando vamos para o livro de Lucas, capítulo 4, ele descreve quem estava ali, quem era o que tinha o Espírito do Senhor. Diz que quando Jesus chegou em Nazaré, a cidade em que ele foi criado, e sendo eles entrando num dia de sábado na sinagoga, diz que ele levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro de Isaías. E ele, ao receber o livro, abriu e encontrou a passagem que diria o seguinte, disse: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para curar os quebrantados de coração. Então, disse que ele, quando se aproximou e foi ao templo, e quando deram a ele a escritura, e ele encontrou no livro de Isaías, que disse: e foi-lhe dado o livro de Isaías, onde estava escrito, diz que este, onde estava o Espírito do Senhor. Então Jesus ele recebeu, ele foi gerado pelo Espírito do Senhor, e naquele tabernáculo reinava, dominava a existência dele, por causa do Espírito do Senhor que repousava sobre ele. Aqui nós estamos vendo que Jesus
disse nesta passagem, ainda no verso 21, ele diz: então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então, quando ele leu esta escritura do profeta Isaías, diz que ali ele disse: esta escritura hoje se cumpriu aos vossos ouvidos. Então, a leitura que eles estavam naquele momento ouvindo era a profecia que o Senhor estaria sobre aquele a quem ele foi ungido pelo Espírito do Senhor e tornou aquele tabernáculo a habitação do Senhor. E diz que foi ungido para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração. E disse: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Então, em quem estava o Espírito do Senhor era em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, que Deus nos ajude, que Deus os abençoe e que nós possamos continuar estudando. E eu continuo pedindo a você que se inscreva, você que não está inscrito, não se esqueça, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos marchando e conhecendo qual é o plano de Deus para a vida eterna daqueles que conhecem a sua palavra e nela se dedicam a servi-lo ao Senhor. Que Deus os abençoe. Então, em quem estava o Espírito do Senhor, em quem repousava o Espírito do Senhor, era no Senhor Jesus Cristo. Que Deus os ajude, os abençoe, em nome de Jesus. Amém.